People, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre feedback, mas não é para você dar feedback, é para fazer perguntas para colher feedback a seu respeito. Eu já testei várias e várias perguntas para colher feedback e eu acabei gostando mais das três que eu vou falar para vocês aqui, que são as que têm melhor resultado. Extremamente simples e fácil de aplicar. Eu gosto bastante disso, do simples que funciona sem ficar rebuscando demais e que traz alto resultado. Primeira pergunta: por que é bom trabalhar com a Márcia? Quando você faz a pergunta de uma maneira aberta, a pessoa vai te trazer o que ela acha de trabalhar com você, quais são as suas coisas boas, as suas qualidades, podem aparecer também os teus pontos fortes. Quando você restringe as perguntas a um determinado tema, tecnicamente ou a respeito de alguma habilidade da pessoa, ela vai responder a respeito disso. Quando você faz essa pergunta ampla, porque é bom trabalhar com fulano, a pessoa vai te trazer uma série de coisas. Por exemplo, ela pode falar assim: nossa, eu gosto de trabalhar com o Zezinho, cara, ele manja muito tecnicamente, eu aprendo demais com ele. Outra pessoa pode falar: olha, ele é muito paciente para explicar. Outra pessoa pode falar: nossa, ela está sempre de bom humor. A pessoa pode relatar diversas coisas. Você me escuta de verdade, eu gosto de trabalhar com ela porque ela me escuta quando eu tenho alguma dúvida. Putz, eu gosto de trabalhar com essa pessoa porque ela sempre tem ótimas sacadas, as ideias dela são muito boas. Gosto de trabalhar com ela porque ela tem alto nível de exigência, então eu sei que a gente vai entregar alguma coisa muito boa. E aí você vai colhendo tudo que está em comum desses feedbacks. O que mais aparecer são os seus pontos fortes. Tudo que as pessoas falarem são seus pontos fortes, são qualidades? Não necessariamente. Tudo que aparece mais esporádico, uma pessoa falou, duas, essas coisas são coisas que a personalidade de vocês tem em comum. Então, não necessariamente é o seu ponto forte, mas é um ponto de conexão com a pessoa, é um ponto em que a relação vai bem. Não vou dizer para você descartar isso, mas se aparecer uma vez, duas vezes, não considere isso como seu ponto forte. Considere como um ponto de conexão com aquela pessoa, com aquele tipo de perfil. Ok? Segunda pergunta: em quais situações você pensa: putz, tenho que ir lá falar com a Márcia? Você não vai perguntar quais são os pontos fracos da Márcia, quais são os pontos em que ela precisa melhorar. Culturalmente, nós brasileiros temos muita dificuldade de apontar quais são os pontos que a pessoa precisa trabalhar. Mas quando você pergunta em quais situações você tem dificuldade de falar com a Márcia, ou quais situações você pensa: putz, tenho que ir lá falar com a Márcia, são situações que a relação fica mais difícil. A pessoa vai falar da situação e à medida que ela vai descrevendo a situação, ela vai colocar ali seus pontos que você precisa trabalhar, mas de uma maneira mais suave, mais tranquila. Vou contar um caso meu. Tinha um colega que ele era bastante detalhista, ele precisava de muita informação para tomar a decisão e eu preciso de pouca. Quando a gente tinha que tomar decisões em conjunto, eu chegava para ele achando que eu já tinha muita informação e ele sempre me pedia mais. Aí um dia falei para ele: olha, você sempre pede bastante informação, eu nem sempre acho que precisa de todas essas informações para tomar decisão. A pessoa também pode falar: olha, quando você vem me contar alguma coisa, você dá volta, 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 e eu preciso ficar pensando assim: aí, quando é que chega o problema? Que horas você vai falar o que realmente tem que falar? Pode ser que alguém fale: olha, você é muito direta, e isso às vezes me incomoda. Eu gostaria que você falasse de uma maneira mais calma e não soasse de maneira tão agressiva. Então a pessoa vai colocando as situações. De novo, você vai passar e olhar tudo que aparece muitas vezes. O que aparece muitas vezes é um ponto em que o teu relacionamento com as pessoas está impactado negativamente, é um ponto que você precisa trabalhar.
Os que aparecem esporadicamente, principalmente aqueles que é uma pessoa só que falou, muito provavelmente é um ponto que a relação de vocês dois não funciona bem. Pode ser que vocês tenham perfis muito diferentes e a relação fica mais difícil. Pode acontecer da pessoa ser muito observadora e ter sacado alguma coisa que os demais não sacaram. Já aconteceu comigo, eu já observei isso em alguns feedbacks, eu fico atenta para ver realmente se faz sentido aquilo que a pessoa colocou. Isso vale tanto para os pontos do que é bom, né, e do quanto dos pontos que tem dificuldade. Terceira pergunta: dos pontos que você colocou acima, qual deles você diria para Márcia investir mais? Para ela começar a se dedicar mais. Pode ser que a pessoa traga algum ponto seu bom, que ela fala, olha, você seria muito boa nisso, tipo, você é muito paciente para explicar, você seria muito boa instrutora. Pode ser que a pessoa fale, olha, realmente está difícil de trabalhar com você por conta, né, desse ponto que eu coloquei, de que toda vez que chega final do mês você está muito estressada, toda entrega de projeto você fica muito nervosa e tal. Então, não pense que a pessoa só vai trazer os seus pontos difíceis. Ela pode ser que ela coloque algum ponto que nem você tinha percebido quanto você se destaca naquilo, quanto é relevante se você ampliar, né, o seu desenvolvimento naquele ponto. Vou recapitular com você as 3 perguntas. Por que é bom trabalhar com fulano? Quais situações você pensa, putz, tenho que ir lá falar com o fulano? E desta relação que você colocou, qual ponto você escolheria para o fulano trabalhar agora, para ele investir nesse momento? Espero ter te ajudado com perguntas bastante simples e que trazem altíssimo retorno de como colher um bom feedback. Até a próxima!